Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Você já conhece, esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Eu sou o Nelson e é muito bom para mim estar junto com você mais uma vez no livro de Abacuque para crescermos no conhecimento do Senhor por meio do estudo da sua palavra. Espero que o nosso canal esteja sendo útil para você. Se assim for, lembre-se de curtir o nosso canal, deixa aí o seu like, o seu comentário e lembre-se, ative o sininho, isso te ajuda a ficar esperto quando nós lançamos novos vídeos no nosso canal. No estudo de Abacuque, dessa vez, essa semana, o capítulo 3 de Abacuque, nós vamos ver que Deus não está inerte à iniquidade, não está inerte ao mal, ele não é insensível ao mal. Ao contrário, a visão de Abacuque é que Deus está vindo para trazer justiça. Os teólogos deístas do século XIX, início do século XIX, né, o deísmo foi uma corrente teológica em que os teólogos buscaram adequar a teologia à cosmovisão de sua época, da sociedade científica racional da época, né? Assim, esses teólogos cunharam uma teologia palatável à filosofia da época. Ou seja, Deus foi concebido como aquele que criou todas as coisas, mas ele não intervém na história da humanidade, não é? Então nós podemos chegar até Deus, assim como Voltaire, por exemplo, no livro Cândido, ele vai dizer, nós podemos chegar até Deus por meio da razão, encontrar Deus nas leis da natureza, mas Deus ele não intervém, Deus não faz milagres, ele não faz coisas sobrenaturais para interferir na história humana. Muito bem, na visão de Abacuque, nós vemos uma visão totalmente ao contrário disso. Nós vamos ver um Deus que, sim, intervém, sim, vem com justiça na nossa história. Então vamos para o texto. Vamos para Abacuque, capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham na sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas.
Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te dar graças pelo livro de Abacuque. Obrigado, Senhor Deus, porque ele chegou até nós e a sua mensagem, ela é um alento para nós. Como ela é verdadeira e como ela nos encoraja. Eu suplico que o Senhor mais uma vez fale conosco, que nós possamos exultar na tua palavra e assim Cristo ser exaltado. No nome dele nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, vamos para o texto. Vamos nos lembrar da estrutura do texto do livro de Abacuque. Ele começa com queixa, você deve estar lembrado, capítulo 1, verso 1 a 4. Em seguida tem a resposta de Deus à primeira queixa de Abacuque. E por conta dessa resposta, Abacuque então fica perplexo. Nós vimos isso no capítulo 1, verso 12 a 2:1. Na sequência, então, Deus responde, no capítulo 2, verso 2 a 20, Deus responde à perplexidade de Abacuque. E por fim, então, o final do livro, capítulo 3, nós vamos ver hoje que Abacuque ele termina o livro com um belíssimo cântico. Nós vamos ver agora, ok? Capítulo 3. A mensagem central do capítulo 3, do verso 1 a 18, é a seguinte: o Senhor virá para julgar a iniquidade e salvar o seu povo. Esperemos com confiança a salvação, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Hoje nós vamos trabalhar até o verso 16 e na próxima semana nós vamos concluir com o verso 17 e o verso 18, ok? Então vamos lá. Perceba que esse texto ele está dividido então no verso 1 ao verso 2, do verso 3 até o verso 16. Então até aí nós vamos trabalhar hoje. E o verso 17 e 18 que nós vamos ver na semana que vem, ok? Então vamos começar então do verso 1 ao verso 2. Perceba que Abacuque ele começa então com a descrição da natureza do texto, a oração do profeta Abacuque sob a forma de cântico. Então, esse é um canto de Abacuque, registrado por Abacuque para ser cantado, né? É uma expressão de louvor ao Senhor, ok? Nós vamos ver então do que se trata esse cântico. Perceba então na sequência que Abacuque ele faz uma súplica, uma dupla súplica. Súplica por avivamento e por misericórdia. Perceba que ele começa aqui então dizendo: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado, né? Então ele faz a súplica: aviva a tua obra. A que Abacuque está se referindo aqui? A oração do profeta por avivamento diz respeito à obra de Deus na história, conforme é descrito a partir do verso 3, ok? Do verso 3 até o verso 15, Abacuque então vai descrever esta obra de Deus na história. Então Abacuque, ao suplicar por avivamento a Deus, a ideia é que, assim como o Senhor agiu na história, que então o Senhor repetisse os seus atos naquele momento histórico de Abacuque, que os planos de Deus para Israel fossem revividos, fossem retomados, né? Essa é a súplica de Abacuque. E aí a segunda súplica é por misericórdia. Então, à medida que o Senhor iria reavivar os seus planos para Israel, as suas obras para Israel, então que ele lembrasse da misericórdia no momento de aplicação da disciplina, no momento então da ira, que o Senhor lembrasse de misericórdia. Então essa é a dupla súplica de Abacuque a Deus. E na sequência, então a partir do verso 3, esse texto ele vai até o verso 16,
mas ele divide-se em duas partes, que nós vamos ver. Então, cada uma delas, do verso 3, a primeira parte, do verso 3 até o verso 7. Vamos lá. Em primeiro lugar, então, Abacuque, ele louva a Deus pela a sua vinda em glória para juízo e salvação. Então, nessa primeira parte daqui, do verso 3 até o verso 7, Abacuque, ele direciona o seu olhar para o Deus Todo-Poderoso, Deus que vem em glória, em poder, para o juízo. Não é? Nos lembremos da pergunta inicial do livro do profeta. Né? Lá em Abacuque, capítulo 1, verso 2, o profeta começa o livro dizendo: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Lembre-se que a indignação do profeta era por uma aparente inércia de Deus. Muito bem, mas nesse texto aqui nós vemos uma visão em relação a Deus totalmente diferente. É um Deus que não está inerte, ao contrário, ele está a caminho, ele está vindo, é o Deus Todo-Poderoso que está vindo contra os seus inimigos, assim como ele fez na história. Né? Vamos ver. No verso 3, ele menciona aqui dois lugares, né? Ele vem de Temã, Deus vem de Temã, o santo vem de Parã. Aqui é uma alusão a terras remotas, né? Na perspectiva, então, do profeta Abacuque. Tanto Temã quanto Parã aludem a uma terra remota, né? Temã foi filho e descendente de Ismael, e aí, a partir dele, surgiu o distrito onde então habitou aí toda a descendência. Isso, ele é mencionado como um lugar remoto. O Monte Parã, um monte também remoto, proeminente na serra montanhosa do Golfo de Acabá. Então, uma terra também remota na perspectiva de Abacuque, ok? Então, Deus vem de terras remotas, ele está vindo. E aí ele vem em glória, né? A sua glória cobre os céus, a terra se enche de seu louvor, o seu resplendor é como a luz. Perceba então a perspectiva aqui de mobilidade de Deus, mas uma mobilidade poderosa, gloriosa, né? Não silenciosa. Raios brilham da sua mão, seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência, então seguindo seus passos. Essa alusão aqui, peste e pestilência, lembra a gente as pragas do Egito, não é mesmo? Ali ele veio, e ele veio então com pragas, com peste, com pestilência contra os inimigos de Israel, na ocasião o Egito. No verso 6, então, na sequência, ele continua, ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Perceba que até mesmo as coisas grandiosas diante de Deus, elas tremem, né? Os caminhos de Deus são eternos. E aí, então, Abacuque, ele conclui no verso 7 essa parte, mencionando as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midian tremendo. Esses lugares também mencionados aludem a antigos inimigos de Israel, né? A visão então dessa parte do texto é que Deus Todo-Poderoso, glorioso, ele não está inerte, ele está vindo em glória, em poder, para juízo dos seus inimigos, os inimigos de Israel. E na sequência, a partir do verso 8, perceba como é interessante a continuação da visão que Abacuque tem em relação a Deus, né? O Deus Todo-Poderoso que está vindo em glória. Esse Deus é um Deus guerreiro e está irado contra as nações. Assim como ele agiu com juízo na história, ele novamente virá com juízo. Vamos dar uma olhada então aí. Olha só o verso 8
até o verso 12, trazendo a imagem do Deus guerreiro, né? Ele está irado, veja como essa palavra se repete, e esse Deus que está irado é um Deus guerreiro. Veja a imagem aqui, não é? Ele está montado nos cavalos, ele tem carros de vitória, ele prepara arcos, a sua aljava está cheia de flechas. Mais uma vez, veja mais embaixo, mencionando mais uma vez as flechas como luzes resplandecentes, o relâmpago da lança. Mais embaixo ele marcha pela terra. Então a imagem aqui mesmo é do Deus Todo-Poderoso, glorioso, irado e que vem para guerrear, ok? E mais abaixo, então na sequência, no verso 13, diz então que esse Deus que é todo-poderoso, está irado e vem para guerrear, ele vem para salvar o seu povo, né? Salvar o povo e o ungido do Senhor. Isso aqui é muito interessante. Deus ele salva o seu povo, abate os seus inimigos e ele então salva o servo do Senhor, o ungido do Senhor, né? Essa imagem ela é esperançosa, ela é consoladora para o povo de Israel. O servo do Senhor, diante desta imagem do Deus que não está inerte, mas está vindo em glória com todo o seu poder. Esse Deus que vem como um guerreiro, ele vem para salvar. E essa imagem ela é fantástica, porque ela nos lembra de que o nosso Deus, ele tem todo o poder para nos salvar, assim como ele o faz, né? As expressões usadas aqui mostram então a visão do Deus que guerreia pelo seu povo. Ele guerreia contra a nação ímpia, contra a impiedade, a favor do seu povo, trazendo ao seu povo então salvação. Olha só na sequência então, ele dizendo, né, que ele fere o chefe da casa dos ímpios, ele traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo, né? Esses que se apressavam como tempestade para destruir o povo de Deus, alegravam-se em devorar o pobre em segredo, mas estes se deparam então com a vinda do grande Deus Todo-Poderoso que marcha com seus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas, vem depressa para a salvação do seu povo. Isso é incrível, isso é maravilhoso. E aí na sequência, Abacuque ele usa expressões para mostrar a reação dele, uma reação inclusive física dele. Olha só, ouvi isso, o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataque. Aqui, então, de uma maneira poética, lembre-se que é um cântico, não é? Abacuque mostra aqui a sua reação diante da visão da glória do Deus Todo-Poderoso vindo para guerrear contra a nação ímpia e para salvar o seu povo. É isso então que Abacuque ele expressa aqui em poucas palavras nesse cântico, né? O Deus Todo-Poderoso ele está vindo contra os seus inimigos, assim como ele fez na história. Ele vem como guerreiro, um guerreiro irado contra as nações e vem para salvar o seu povo e abater os seus inimigos. Então o servo do Senhor espera tão somente nele, no dia da justiça e salvação que vem do Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos então pensar em algumas coisas mediante esse texto.
Muito bem, irmãos. Deus não é o Deus dos deístas, definitivamente não. Deus não está inerte diante da história humana. Deus, ele intervém, e ele intervém com misericórdia, e ele intervém com justiça. Deus não é o Deus dos deístas. Ele não criou o mundo como um grande relojoeiro e deixou esse relógio entregue às suas próprias leis. Não. Deus, ele demonstra a sua glória por meio da sua justiça e por meio da sua misericórdia. Precisamos, diante disso, pensar o seguinte: essa visão, ela muda tudo. Essa visão em relação a Deus, ela muda tudo. Quando nós vemos um Deus que não interfere na história e não está interessado no que acontece, então nós agimos de uma forma, mas quando nós enxergamos por meio da palavra do Senhor, um Deus que sim se interessa por nós, a tal ponto de enviar a seu próprio Filho para morrer por conta dos nossos pecados, isso muda tudo. Isso muda a nossa perspectiva da vida, isso muda a nossa perspectiva da história, isso muda a forma como nós pensamos e agimos. E isso em relação à família, isso em relação ao trabalho, isso em relação aos estudos, a tudo. Nós vivemos, pensamos, agimos de tal maneira que reflete o Deus glorioso, que se agrada em manifestar para nós, seus filhos, a sua justiça por meio do Evangelho, por meio de Jesus Cristo, por meio de seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo. Isso é fantástico. Queridos, essa perspectiva de Abacuque, ela também deve nos levar à perspectiva do fim da história, do fim de todas as coisas. Apocalipse, ele mostra isso, né? Apocalipse, capítulo 19, verso 11 a 16, mostra esse Deus guerreiro que luta pelo seu povo. Ele, então, é manifesto em seu Filho, Jesus Cristo. Olha só, capítulo 19, verso 11 a 16, diz assim: viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a visão de Apocalipse do Deus guerreiro. A mesma visão que Abacuque teve, João tem na ilha de Pástmos. Esse Deus guerreiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio uma vez como cordeiro, mas ele voltará como leão para julgar toda a iniquidade e para salvar o seu povo, para redimir o seu povo. Sim, queridos, em breve o nosso Rei guerreiro, Deus Todo-Poderoso, a qual nós servimos, ele virá para salvar definitivamente o seu povo. E aí não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais coronavírus, não haverá mais lágrimas, sofrimentos, porque o nosso Rei que guerreia por nós finalmente terá vindo. Isso deve nos encorajar. E isso deve levar toda a nossa vida na perspectiva de que Deus se importa e Ele está vindo para finalmente nos salvar. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana.